Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Lúcia. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula é jornal. Vamos dar continuidade a tudo aquilo que nós vimos na aula anterior. Vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero jornal. Notícias. Para a nossa aula de hoje, vamos usar o nosso livro Novo Lendo Você Fica Sabendo, Letramento e Alfabetização, que faz parte do PROAC, Programa de Alfabetização Cuiabano. Estamos na segunda temática com o tema Conviver é Aprender. Vamos identificar algumas informações que caracterizam o tema jornal. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos observar primeiro como é o jornal. Nós temos que identificar primeiro qual é o nome do jornal. O nome do jornal está situado bem em cima. Temos que identificar também em um jornal qual é a manchete principal, que é o assunto principal do qual será falado no jornal. Não se esqueça que o jornal, ele é feito diariamente. Então, sabemos que o jornal, ele tem data. Vamos procurar no jornal aonde está a data? A data do jornal está aqui, quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. Quando nós compramos o jornal impresso em uma banca de jornal, ele tem um preço. Aonde nós podemos encontrar o preço desse jornal? Geralmente o preço está próximo à data em que o jornal foi editado. O valor desse jornal diário de São Paulo tem um custo de R$ 1,90. A partir dessas informações, vamos ver o que está sendo pedido e quais são as observações importantes que nós precisamos fazer quando temos em mão um jornal. A capa do jornal, ou primeira página, é muito importante para o leitor. Nela encontramos as principais informações que estão em destaque nas reportagens, notícias e anúncios escritos nos jornais. A capa do jornal tem algumas informações como nome do jornal, dia, mês e ano de sua publicação, o valor do jornal, quanto custou o jornal, manchete em destaque, fotografia, anúncios e outras. Podemos ver que aqui nesse jornal nós podemos encontrar na primeira página todas essas informações que estão sendo pedidas aqui no texto, como o nome do jornal, a data em que ele foi impresso, o valor, qual é o custo que ele teve, de R$ 1,90. Temos a notícia principal, que nós chamamos de manchete. Internação por síndrome respiratória cresce 445%. Essa é a notícia principal que será falada nesse jornal. Temos também outras informações.
Essas letras que estão, essas palavras e frases que estão em destaque, são as outras notícias que também encontraremos aqui no jornal. Temos foto, tá? Que pode ilustrar a notícia. Vamos conhecer agora outras informações sobre o jornal impresso. Agora é com vocês. Depois do que a professora mostrou, vamos observar. Primeiro, vamos olhar bem esse jornal impresso. Olha as imagens. Agora vamos às perguntas. Pergunta número 1. Qual é o nome do jornal? Aonde está o nome do jornal? Você consegue identificar? O nome do jornal está logo acima, tá? Onde nós podemos encontrar jornal O Povo. Número 2, qual é a data de publicação? Quando é que o jornal ele foi publicado? Nós podemos encontrar essas informações logo abaixo. Sábado, 12 de outubro de 2003. Terceira pergunta: qual é o preço do jornal? O preço geralmente está logo ao lado da data em que foi impresso. Aqui, esse jornal, O Povo, ele está com o valor de R$2. Se eu for numa banca de jornal e entregar R$2, eu terei direito a pegar o meu jornal. É o valor em que eu posso comprar esse jornal. Agora, eu quero que vocês me respondam qual a manchete principal do jornal. Vocês já conseguiram identificar? A manchete principal: termina greve nos bancos privados do Ceará. São as maiores letras que estão em destaque. Significam que a manchete é o assunto principal do qual será falado ou noticiado no jornal. Interessante conhecer, não é mesmo? Existem alguns termos que nós precisamos conhecer. Por exemplo, é muito usado falar: Joãozinho é rato de praia. Significa que João é um ratinho? Não, ele é uma criança que gosta muito de estar na praia. Então, fala-se: Joãozinho é rato de praia. Outro exemplo é falar: Maria é rata de shopping. Quer dizer que a Maria é uma ratinha? Não, é uma criança, assim como você, que gosta de passar maior parte do tempo do seu lazer passeando num shopping. Agora, vendo esses exemplos, nós vamos identificar uma notícia ou uma informação. Qual imagem representa melhor a frase? Ratos de biblioteca. Crianças aprendem a devorar e amar os livros. Quando fala-se ratos de biblioteca, vamos ver primeiro cada imagem. A primeira imagem, nós podemos ver 2 ratinhos. A segunda imagem, nós podemos observar que tem 3 crianças manuseando livros em uma biblioteca. Na terceira imagem, nós vemos
uma lojinha de brinquedos. Agora eu quero ver a sua resposta. Ratos de biblioteca. Crianças aprendem a devorar e amar os livros. Qual dessas 3 imagens que significa ou que está de acordo com a frase que eu acabei de ler? Ratos de biblioteca. Ratos de biblioteca. Crianças aprendem a devorar e amar os livros. Você já conseguiu identificar? Muito bem. A nossa alternativa é esta. São as crianças que estão devorando os livros dentro de uma biblioteca. O termo devorar significa que elas estão lendo todos os livros e as informações que eles trazem para elas. Interessante, não é mesmo? Ratos de biblioteca. No contexto da frase, o que a expressão acima significa? Vamos ver se vocês se lembram dos exemplos que a professora passou agora há pouco. Ratos de biblioteca significa: as bibliotecas ficam sujas quando estão cheias de crianças? É essa alternativa que é certa? Ratos de biblioteca. As crianças adoram os livros? Ratos de biblioteca. A biblioteca é um ambiente só para humanos? Qual dessas alternativas está falando o termo ratos de biblioteca? Muito bem. Acertou quem falou que ratos de biblioteca significa que as crianças adoram os livros. Elas gostam de passar a maior parte do seu tempo em uma biblioteca, consumindo leitura, livros de variados gêneros. Interessante. Nós vamos ver agora um jornal diferenciado. Nós falamos sobre o jornal impresso, que é o que nós compramos nas bancas de revista. Temos o jornal que é televisionado, nós podemos assistir pela televisão. Agora vamos conhecer o jornal virtual. Anúncio de vendas de ingresso. Nós podemos encontrar na página 118 do nosso livro Novo Lendo Você Fica Sabendo. Vamos analisar essa imagem. Essa imagem nós estamos vendo em um jornal impresso? Não. Nós estamos vendo em um jornal televisionado? Também não. Nós encontramos esse jornal pela internet, ou seja, é um jornal virtual. Nele também nós encontramos manchetes, notícias e muitas informações do interesse do público infantil. Vamos observar que é apresentado de maneira diferente do jornal impresso. Vamos ver ou identificar qual é a manchete principal? Últimos dias para encontrar o incrível Hulk e outras 40 celebridades. Ingresso individual para o Dreamland. Museu de Cera no Shopping Iguatemi, a partir de R$ 18,90. Essa é uma propaganda que nós podemos encontrar em um jornal virtual. Está noticiando que são os últimos dias para que você possa visitar o Museu de Cera no Shopping Iguatemi. Lá você vai encontrar
a réplica ou a cópia de pessoas e personagens. Sim, mas em cera, em estátuas de cera. E também está falando mais uma informação, que o valor do ingresso para você ter acesso a esse lugar é de R$ 18,90. São muitas informações que nós também podemos encontrar em um jornal virtual. Vocês irão responder agora algumas perguntas que serão feitas sobre o anúncio de venda que nós observamos no slide passado. Vamos pensar em tudo o que nós vimos, as características do jornal virtual. Qual é o evento que está falando o jornal? Qual é a notícia principal? Fala que são últimos dias para encontrar o incrível Hulk e outras celebridades. Onde está o anúncio? Está em um jornal impresso? Está em um jornal televisionado? Ou está em um jornal virtual? Muito bem, nós estamos vendo essa notícia em uma tela de computador. Onde será o evento? Aqui fala, na notícia principal, que está acontecendo no Museu de Cera, no Shopping Iguatemi. Qual o valor do ingresso? Temos também. O valor do ingresso é R$ 18,90. Sim, vejam só quantas informações nós conseguimos ver também em um jornal virtual. Agora é com você. Dentro do nosso livro Novo Lendo, Você Fica Sabendo, vai ter uma atividade em que você vai ter que fazer o seu jornal. Você vai encontrar uma página que precisa ser preenchida. Vamos saber como nós podemos fazer essa atividade? Você vai criar, primeiro, um nome para o jornal. Você se lembra aonde fica o nome de um jornal? Muito bem. É o primeiro nome que aparece em um jornal. Você vai escolher um nome para o seu jornal. Você também vai escolher um valor para o seu jornal. Quanto que ele vai custar? Se algumas pessoas for comprar o seu jornal, quanto ele vai valer? Você pode responder nesse espaço em branco. Data de publicação. Quando você estiver fazendo essa atividade, você irá preencher com a data do dia em que você fizer a sua atividade. A manchete relacionada à fotografia. Você vai escolher uma frase, uma manchete que vai ser o assunto principal do seu jornal. Mas primeiro você vai ter que observar o que nós vemos na imagem. Preste atenção para ver aonde onde está acontecendo essa atividade. É em casa? É em uma escola? Quem são essas crianças? E o que elas estão fazendo? Você vai pensar em uma manchete para escrever na linha que está em branco. Escolha a manchete que você achar mais interessante para a imagem. Gostaram da nossa aula? Não se esqueça de cuidar de você e da sua família. Fique em casa. Caso seja necessário sair, use máscara. Lave as mãos com frequência com água e sabão. Limpe as mãos com álcool em gel e use o álcool em gel para limpar as superfícies da sua casa.
Fazendo isso, você vai estar mantendo o coronavírus bem longe da sua família. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Prefeitura Municipal de Cuiabá.